no meio da casa de prostituição. Aí imagina o recado daquele jovem de chegar para o pai. Como é que ele ia chegar para o pai dele? Imagina ele chegando e dizendo: pai, mas só que o meu ministério ele começa com a esposa. Mas agora Deus me diz que a minha esposa está lá na casa de prostituição. Nessa hora, qualquer pai ia dizer: não foi Deus que falou contigo, né? Não foi Deus, porque outra hora era Deus, porque está vestindo o ego da família. Talvez você deve estar pensando, quando o seu filho estava, a sua família, alguém ente querido estava na casa do Senhor pregando, louvando, e talvez hoje se encontra afastado, e às vezes pessoas têm até vergonha, às vezes as pessoas viram as costas e dizem: esse não é da minha família, esse não faz parte da minha família. Mas eu quero te dizer nesta noite, ele faz parte da sua família, querendo ou não, porque foi Deus quem escolheu. Aleluia! E na hora certa, se você continuar orando, buscando, jejuando, pagando um preço, Deus há de fazer um milagre na sua família. Aleluia! E o profeta Oséias não olha para as críticas, aonde eu me apaixono pelo profeta, porque ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Tem situações que a gente Aleluia. toma decisões, irmão, que nós vamos ficar sozinhos. Talvez você tomar a decisão de aceitar Jesus, está você sozinho aqui. Talvez ninguém é crente na sua casa. Talvez você é que nem eu, quando aceitei Jesus, só eu tomei a decisão. Eu era o pior, eu era o ladrão, eu era o traficante, eu era o bêbado, eu era o alcoólatra, eu era o pior da minha família. Aí Deus vai lá, olha para mim e diz: eu vou usar esse menino, eu vou escolher esse menino de uma forma diferente. E quando eu tomei essa decisão, fiquei sozinho. Meu pai e minha mãe não eram crentes, nenhum das minhas irmãs também não era crente, mas eu tomei uma decisão. Jesus me escolheu, e quando ele me escolheu, eu aceitei. E eu falei: eu quero ser um pregador da tua palavra, eu quero ser um crente diferente. Eu não quero ser um crente que chega no banco e senta e baixa a sua cabeça e te glorifica e não te exalta, Senhor, porque tu és o rei. Aleluia! Ele que manda. Se você saiu da sua casa, querido, se você deixou sua Netflix, sua televisão, seu celular, deixou seu celular na sua casa para vir para cá, é porque você veio, porque você crê. E se você crê, você glorifica. Aleluia! Porque você não veio para adorar o pastor, para adorar a missionária, você veio para adorar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Ah, passei. Aí ele vai, para saber que realmente foi Deus que mandou ele. Ele vai lá na casa de prostituição. Eu imagino a igreja, porque a igreja é profissional em abrir a boca para falar. Muita igreja, quando eu falo igreja, eu falo em nós. Muita igreja é profissional para apontar o dedo, para querer dizer. Quando ele estava ali no meio como profeta, talvez todo mundo batia a palma e dizia: olha que família abençoada. Eita, família de BL abençoada. Mas quando o filho vai lá na casa de prostituição obedecer a Deus, as pessoas talvez levantavam e diziam: olha aí, ó, não é nem sei que disse que esse profeta, não é nem sei que Deus escolheu, olha onde é que ele está, lá na casa de prostituição. Ah não, esse aí já estava se prostituindo faz tempo. Porque infelizmente a igreja, querido, ela é muitas das vezes é melhor elas acusar do que elas colocar o joelho, orar e dizer: Deus, muda essa situação, Senhor, ajuda aquela família. Esse é o meu papel, é o teu. Porque acusar já existe o diabo. A igreja foi feita para adorar, orar e libertar as almas das mãos de Satanás. Aleluia. Aí ele vai. Eu imagino quando ele chega ali, imagine nós. De repente você toma a decisão de ir lá num bar, num amigo seu, ganhar ele para Jesus. As pessoas vão olhar para ti e vão começar a falar: olha, ó, tá quase caído, hein? É melhor, olha, eu não falei, tava cantando lá em cima, tava pregando, olha aí, ó, a segunda vez que eu vejo ele nesse bar, olha aí. Mas não chega e fala assim: irmão, tá
precisando de ajuda quando alguém alma aí? Tá. Não chega. Deus, aleluia. Está precisando de uma ajudinha para nós orar para libertar essa alma aí das garras de Satanás? Olha na boca de fumo. Está precisando de nós orar para essa boca de fumo cair por terra e para Deus converter o traficante? Tá? Não. Vai chegar e falar para o pastor. Vai chegar e falar para os outros. Vai chegar e vai tirar uma foto e botar no seu estado. Vai chegar e tirar uma foto e postar na rede social. Mas quando o irmãozinho está pregando, tacando fogo aqui, ninguém quer filmar. Ninguém quer exaltar o irmão. Mas na hora de acusar, na hora de destruir a família, muitos querem se levantar. Mas em nome de Jesus, nesta noite, Deus há de mudar corações aqui, porque é Ele que é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis com o Senhor, pastor, Ele continua sendo fiel. Nós podemos ser infiel, mas a fidelidade dele nunca acaba. Deus, aleluia. Aí o profeta Oséias chega lá, querido. Glória a Deus. Quando ele chega, talvez as pessoas se assustem. Não é tu que é o filho do sacerdote? O que é que tu quer aqui? Aqui é uma casa de prostituição, não é para tu estar aqui não. Ele diz, é porque a minha esposa está aí. Tu tá louco? Ele Deus diz que a minha esposa está aí. E o nome do pai dela é Tibraí. E as pessoas começam a questionar, imagina, eu posso estudar, eu posso entrar na história, eu posso, a Bíblia me dá esse direito. Todos nós temos o direito de entrar na história. É por isso que muitas pessoas, pastor, ele não se rende aos pés do Senhor verdadeiramente. Porque quando ele lê a Bíblia, ele não entra na história. Ele fica só naquelas entrelinhas. Aí ele começa a dizer, olha, o pai dela é o de Ibrahim. E ele começa a acreditar, Deus começou a revelar a família. E ela está aí. E o nome dela é Gomer. Eu imagino aquela mulher sofrida, já toda para sair daquele mundo, mas não tinha uma oportunidade. Porque tem muitas mulheres, muitos homens que estão aí no mundo, querendo caçar uma oportunidade para sair. Eu me lembro de mim, querido, às vezes quando eu estava nos bares, eu me sentava ali no bar, eu via as irmãos passando indo para a igreja. Muitas pessoas às vezes tinham vergonha de falar comigo, ou tinha medo da situação, ou não acreditava que Deus podia mudar a história. Muitas pessoas, depois que eu aceitei Jesus, vieram bater e dizer, em nome de Deus. Mas muitas das vezes passavam por mim e viravam as costas, nem diziam que Jesus me amava, nem tinha coragem de me chamar para ir para a igreja. Mas depois que a gente aceita Jesus, que a gente está pregando, que Deus nos modela, que Deus faz algo extraordinário, aí muitos querem dizer, ei, eu sempre vi esse homem pregando. Aí de repente, eu vi as meninas, as pessoas passando, eu falava assim, se eu conseguisse sair daqui, se eu conseguisse ir para a igreja, se eu conseguisse arrumar uma mulher de Deus. Mas só que as pessoas passavam, eu só tinha vontade, mas não tinha força. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas, só esperando nós ir lá, pastor. Está esperando só eu e você ir lá visitar eles e dizer, ei, vamos para a igreja. Não precisa você ser pregador para poder ganhar algo, não. Não precisa você falar bonito, não precisa você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não. Só precisa você ter ousadia para chegar lá e dizer, ei, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Seja o de Deus, seja
chegou e falou: ó, tua mãe está se prostituindo. A tua mãe voltou lá para o lugar onde eu arranquei. Disse para ela deixar tudo aquilo, porque eu dei o grão, eu dei o trigo, eu dei tudo para ela. Eu dei as roupas, porque vai chegar um dia que aí é onde Deus fala: eu, o Senhor, vou arrancar tudo isso dela. Eu vou deixar ela nua, e ela vai reconhecer que o Deus do céu é o rei da vida dela. Aí os filhos vão e falam, e ela continua. E aqui, querido, tem um versículo. Hoje talvez não vai dar muito tempo de eu contar um testemunho da minha vida para vocês, mas aqui tem um versículo que Deus ele falou comigo profundamente. Porque a minha vida com a minha esposa não foi fácil. Nós nos conhecemos no mundo, e ali nós tivemos, logo ela ficou grávida do meu filho. Quando ela me viu a primeira vez, ele disse que se apaixonou, gostou de mim. Aí de repente, outra vez, um rapaz tentando me matar, me deu 3 tiros na minha direção, e ela me repreendeu em nome de Jesus, vai me matar. Então eu falei assim: nosso amor foi a prova de bala. E ela começou ali, e nós se envolvimos, resumindo para vocês, se Deus nos permitir outra oportunidade. Nós começamos a se envolver no mundão da bebedice. Eu às vezes vendendo droga, fazendo as coisas que não devia. E logo ela me engravidou. E eu comecei a pensar, falei assim: cara, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso ter uma esposa, eu preciso ter um filho. E eu tomei uma decisão de me ajudar com aquela mulher. Mas só que quando nós ajuda, quando a gente pensa em mudar, a gente pensa em sair da onde a gente estava andando nos caminhos de Satanás, sabe o que acontece? O diabo não fica feliz. Quando você começar a tomar uma decisão de orar com teus filhos, de orar com tua esposa, de orar com toda a sua família, o diabo não vai bater palma não, querido. Ele vai fazer de tudo para não dar certo essa comunhão. Aí eu comecei, Deus abriu as portas de emprego, eu não trabalhava, as portas eram fechadas. Comecei a trabalhar, não estava bebendo mais, tentando mudar a minha história. Mas de repente eu chego em casa, a mulher diz: eu vou embora. Eu falei assim: por que tu vai embora? Nós não estamos bem, eu vou embora. Pegou as coisinhas e foi embora. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim: cara, por que a minha vida dá tudo errado? Por que tudo é errado na minha vida? Aí ela se conformou, tomou remédio para matar o menino. E eu falava: se tu mata esse menino, eu te mato. E começou aquela tribulação na minha família. Começou as coisas, o diabo atingiu o meu alvo mais preferido, que era a minha família. Porque já tinha tentado me matar várias vezes. Pessoas me atirando, pessoas fazendo emboscada, e eu não tinha conseguido. Então eu falei assim: eu vou matar ele psicologicamente. Eu vou matar ele pela própria mente. Eu vou fazer ele se matar. Porque quando acontece isso no meio das famílias, a primeira coisa que a gente pensa é colocar a bomba e se matar. Eu pensava em pegar um pintor do velho que não enchia, vai dar um tiro na minha cabeça e depois matar a mulher. Esses são os pensamentos satânicos. E de repente as coisas vão andando, resumindo aqui. Uma certa vez eu fui para um lugar onde estava um povo, onde estava tentando ligar para Jesus. Mas só que o mistério é porque eu estava tentando mudar de vida sem Jesus. Eu estava tentando mudar com a força do meu braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua força, na sua própria sabedoria. Eu não tinha colocado aquele que sabe todas as coisas, que é Jesus, na minha vida. E nesse dia eu fui. Eu passei o dia todo trabalhando na minha mente. Cara, quando eu voltar lá, eu vou fazer uma besteira, eu vou me matar. Eu vou matar aquela mulher, eu vou fazer uma loucura. Porque eu não queria aceitar aquela separação. Eu não queria aceitar a situação que eu estava vivendo. E de repente, eu cheguei numa reunião onde estavam os irmãos fazendo um almoço. Eu fui lá para um rapaz, agora estava me evangelizando. Um dos últimos, que acreditou. Um dos que orou, jejuou, pagou o preço da minha vida. Eu fui lá, eu cheguei, ele estava lá e falei assim: oh, graças a Deus você está aqui, isso aqui. E eu raivoso, que a gente fica raivoso, né? Zangado. E eu pensei: rapaz, eu vim negócio de Jesus na minha mente. Eu vim aqui para resolver um problema. Para você ir lá onde é aquela mulher, ele estava conversar com ela. Resumindo, eles chamaram nós para fazer uma oração. E quando eles nos chamaram para fazer uma oração, eu estava à distância de 7
repente ele chama, pede para o rapaz orar, o rapaz orou. Aí ele chama um menino de 16 anos. Ele fala, vamos chamar aqui o pastor Vando lá dele. Ele não era pastor esse não, mas ela estava profetizando na vida do menino. E quando ele chama aquele menino, ele começa a mandar, vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Ele começou a orar, querido. E naquela distância que eu saí, com 7 metros mais ou menos dele, eu levantei e falei, Deus, se tu existe, porque tu não existe para mim, tu sabe o que eu vou fazer, tu sabe o que eu estou passando, e se eu sair daqui sem tu falar comigo, eu vou matar aquela mulher depois eu me mato. Porque hoje eu vou para o inferno, se realmente o inferno existe. Fala comigo. E quando eu levantei, eu fui. Aquele menino levantou e começou a orar. Ele começou a orar fervorosamente. E eu fechei meus olhos e abri e fiquei olhando para ele. Aleluia. E ele orando, orando, e ele começou a ficar bem vermelho, fervoroso, que nós pentecostal. E quando ele orava, ele dizia assim, Deus, há uma pessoa aqui que está muito triste, Senhor. E quando ele falou isso, me incendeu uma raiva dele. Eu falei assim, crente maldito, crente infeliz, só porque ele viu o que tinha ali, agora está querendo jogar ideia para poder me convencer. Eu era duro de coração, irmão. Eu era muito difícil. E ele começou a orar e ele falou assim, Deus, ele está pensando em tirar a própria vida. Quando ele falou isso, meu coração começou a acelerar. Eu comecei a sentir a presença e a potente mão do Senhor. É Deus, ele está querendo tirar a vida dele, mas eu te repreendo, Satanás. Tu não tem poder. E quando ele disse assim, olha Deus, Glória a Deus. a mulher dele deixou ele, a esposa dele abandonou ele, e ele começou a falar toda a minha vida. Ele começou, Deus usar ele, revelar a minha história, aleluia. E eu comecei a chorar compulsivamente. Deus revelou a minha história. Deus falou o que eu ia fazer, o que eu estava sentindo. E ele dizia, ele orando e repetia. E eu não parava de chorar. E eu, por ser muito orgulhoso, fiquei com vergonha de estar no meio do povo. Eu pensei, eu vou sair fora antes que esse povo me ver chorando. E eu saí e não parava, chorando, chorando, chorando. E todo mundo viu ali chorando. Me perguntou, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, fique de boa. Estou resolvendo aquela coisa minha. Chamaram eu para um lá, fiz oração. Se perguntar se eu queria aceitar Jesus, eu disse, não, meu irmão, eu quero resolver uma parada aí. Não preciso disso não. E dali eu saí. Me chamaram para jogar bola. Eu gosto muito. E eu saí, fui para minha casa, uma casinha que eu vivia, me deitei, fiquei imaginando de pegar água. Aí de repente o Espírito Santo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, aquele que nos acalma a nossa alma, Aleluia. o Glória a Espírito Deus. Consolador, chegou e me consolou ali. E eu falei assim, eu venho jogar bola, não vou fazer isso não. E fui, brinquei lá, voltei. Quando foi 6 horas, mais ou menos 6 horas da tarde, eu entrei de novo para dentro daquela casa. Ali foi o dia onde a decisão era aceitar Jesus ou ir para o inferno. E eu ali atribulado, pensando, Aleluia. e vi uma voz na minha mente que dizia, pega a arma, vai atrás daquela mulher, ela está se prostituindo, ela está com outro, ela está grávida, ela já está com outro, vai lá, mostra que tu é homem, não aceita isso. E o Espírito Santo de Deus dizia assim, tu não disse se eu falasse contigo entregar a tua vida para mim? Eu te conheço, Glória a Deus. eu sei a tua história. Aquele menino ele não te conhecia, porque o menino nem morava no nosso bairro, ele não sabia nada de ti. Como é que ele falou tudo isso? E a minha mente, a minha confusão na minha mente, e eu imaginando. Aí de repente eu olho assim para o DVD que eu tinha lá, e eu vejo um CD. Era um DVD que eu tinha comprado no vendedor na rua, no tempo do Regis Neves, estava fazendo sucesso. Nós íamos para as festas de reggae, nós falávamos, bota o melô de Regis Neves. Eles botavam o melô de Regis Neves. Nós gostávamos muito. E eu botei